Olá pessoal, quero começar só dando dois avisos rapidinhos. O primeiro, muita gente está perguntando da viagem de Israel, graças a Deus, e eu queria avisar que é um grupo realmente pequeno que vai, tá? A gente vai ter um grupo de 20 pessoas só e já estamos com 40% das vagas preenchidas. Então, se você está interessado em ir, não deixe para a última hora, tá bom? E o segundo aviso é que o vídeo de hoje vai ser longo, já estou avisando, porque eu tô com a macaca. Eu estou inspirado, então já aviso vocês que o vídeo vai ser um pouco mais longo do que o normal. Bom, a porção dessa semana fala muito sobre a Lashon Hara, né, a má língua. E os sábios falavam muito sobre a Lashon Hara, que é o mau uso, né, da nossa língua, da nossa linguagem. E que é o pecado que causa a doença de Tsarat, mencionada nessa porção. Mas existe um conceito cabalístico, na verdade bastante óbvio, que sempre do negativo você pode inferir o positivo. Então, se existe o grave pecado de Lashon Hara, deve existir talvez um conceito de Lashon Atov, né, o bom uso da fala, o bom uso da língua. E ele deve ser mais do que a mera negação do seu oposto. Lashon Atov não pode ser simplesmente falar coisas boas, e eu queria abordar isso aqui. Bom, na verdade, a maneira de evitar o Lashon Hara é praticar o silêncio. Não é à toa que, do mesmo modo que os sábios falam bastante sobre Lashon Hara, eles também falam muito sobre a importância do silêncio. Por exemplo, num livro que o pessoal gosta muito, e eu também, chamado Ética dos Pais, em hebraico Pirkei Avot, e que a gente vai citar bastante no vídeo de hoje. Agora, por outro lado, vamos ser pragmáticos. O silêncio nos salva da má língua, né, da Lashon Hara, mas ele também por si só não constrói nada de positivo. O silêncio é uma passividade, né? É uma neutralidade. Dito isso, o que é o Lashon Atov? Uma das coisas mais bondosas que nós podemos fazer, nos diz a Kabbalah, é elogiar alguém. Além de ser algo bondoso, essa pode ser a tarefa mais importante de um líder, de um pai, ou de uma mãe, ou de um amigo. Para discutir um pouco esse assunto, eu separei uma Mishnah, né, um ensinamento do Pirkei Avot, do Ética dos Pais, que é o ensinamento 2.11, em que nos é contado que um sábio chamado Rabban Yohanan Ben Zakkai tinha 5 alunos e que ele costumava contar os méritos desses alunos, né, fazer um elogio desses alunos, citando os pontos positivos desses seus 5 amados discípulos. E a Mishnah, o ensinamento diz o seguinte: o Eliezer Benir Canos, né, um dos alunos, era um poço rebocado, né, um poço com muito cimento, bem forte, que nunca perdia uma gota de água. O Yeshua Ben Hanania, que era o segundo aluno, ele falava feliz aquele que lhe deu a luz. O Yossi Acohen, que era o sacerdote, Yossi o sacerdote, era um homem pio. O Shimon Ben Netanel era um homem que temia o pecado. Esse era o elogio feito. Elazar Ben Arach era uma fonte sempre fluindo. E esse é o ensinamento. No entanto, essa prática do Rabban Yohanan em elogiar os seus discípulos parece estar em contradição com outro princípio talmúdico, com outro ensinamento talmúdico, que diz o seguinte: esse ensinamento aparece num tratado do Talmud chamado Erachin, ou Arachin, na folha 16a. O Rav Dimi, que era irmão do Rav Safra, falava o seguinte: que ninguém nunca deve ficar elogiando o seu próximo, porque o elogio leva à crítica. E esse é o ensinamento. E aí tem um famoso comentarista, né, todo mundo já ouviu falar dele, o Rashi, que faz um comentário no Talmud. Ele tem o comentário à Torá e o comentário no Talmud. E ele tenta explicar a lógica desse ensinamento talmúdico. Ele dá duas explicações para essa afirmação. Por que o elogio levaria à crítica? Então ele diz o seguinte: que uma pessoa tendo feito elogios excessivos, né, o próprio orador vai tentar moderar suas palavras. Né? Ele elogiou demais, então ele vai agora tentar moderar o que ele falou, admitindo que a pessoa de quem ele falou também tem falhas. Por isso que o elogio leva à crítica.
Outra opção, ou outra alternativa, é que os outros que estão ouvindo esses elogios vão apontar as falhas da pessoa. Então, por isso que o elogio leva a crítica. Para o Urashi, a consideração essencial é aqui. O elogio é preciso, né? É verdadeiro, é racional, ou ele é exagerado? Se for o primeiro caso, é um elogio permitido. Não tem nada de errado. Mas se for o último caso, se for um elogio exagerado, é proibido, porque vai levar à crítica. No caso do Rabban Yohanan, né, no Ética dos Pais, que está elogiando os seus alunos, podemos supor que ele teve o cuidado de não ser exagerado. Até porque ele faz elogios bem sucintos dos alunos, né, em 3, 4 palavras. Bom, existe um outro comentarista, famoso também, o Maimônides, chamado de Rambam. No entanto, vem e explica as coisas de maneira diferente. Ele escreve o seguinte: quem elogia o próximo na presença dos seus inimigos é culpado de uma forma secundária de Lashon Hara, algo que ele chama em hebraico Avak Lashon Hara, como se fosse a poeira da Lashon Hara. Por quê? Porque ele vai provocar os inimigos a falar mal da pessoa que ele está elogiando. Isso está no livro dele chamado Ilhot Deot, capítulo 7, ensinamento 4. Então, de acordo com o Rambam, com Maimônides, a questão não é se o elogio que está sendo feito é moderado ou excessivo, mas é o contexto em que esse elogio está sendo feito. Se o elogio, desculpe, for feito na presença de amigos da pessoa sobre a qual você está falando, é um elogio permitido. Esse elogio só é proibido, né, como o Talmud falou, se você está entre os inimigos e detratores da pessoa. Nesse caso, o elogio está se tornando uma provocação, né, com consequências ruins. Desculpe, porque você sabe que as pessoas que estão ouvindo vão falar mal, vão ouvir aquele elogio e vão começar a falar mal. Agora, vamos lá. Tem a opinião do Rashi ou a opinião do Rambam, do Maimônides. Será que aqui se trata só de duas opiniões ou tem algo mais profundo em jogo? Eu quero continuar analisando aqui um pouquinho. Seguindo nessa mesma linha, né? Tem uma passagem famosa no Talmud, em outro canto do Talmud, que discute como é que você deve fazer para cantar os louvores de uma noiva, elogiar a noiva na noite do casamento, no dia do casamento ali. E aí o Talmud fala o seguinte: nossos rabinos ensinaram como é que você deve cantar diante da noiva. Os discípulos do Hillel, a escola do Hillel, defendem que num casamento você deve cantar que a noiva é bonita, seja ela bonita ou não. Aí vem o Shammai, a escola do Shammai, e fala o seguinte: seja qual for a ocasião, não minta. Né? Isso é o que diz a escola do Shammai. Aí a escola do Hillel fala o seguinte: você chama isso de mentira? Né? Os alunos do Hillel respondem: pelo menos aos olhos do noivo, a noiva é linda. Sempre aos olhos do noivo, a noiva é linda, então não é mentira. Vamos analisar. O que está em jogo aqui, né, não é, como de costume, uma discórdia entre Hillel e Shammai. Não sei se vocês conhecem, mas sempre no Talmud, a escola do Hillel discorda da escola do Shammai. Mas o que está em jogo aqui são duas visões sobre a natureza e a interpretação da linguagem. O Shammai e a sua escola estão vendo a linguagem como uma forma de fazer, como é que eu posso falar? Declarações sobre o mundo e sobre a realidade, né? Portanto, você está usando a linguagem para fazer afirmações que vão ser ou verdadeiras ou falsas. Você vai falar se a noiva é bonita, e isso é verdadeiro ou falso. A escola do Hillel está entendendo o quê? Que a linguagem é mais do que você fazer declarações sobre o mundo. Mas a linguagem é uma forma que nós temos de tocar os demais, de encorajar, de motivar, de inspirar os outros. Ou o contrário, né? De desencorajar, de menosprezar, de criticar, de deprimir uma pessoa, de deixar uma pessoa triste. Então, na escola do Hillel, qual que é o pensamento? Ainda que seja mentira o que eu vou falar, a linguagem faz mais do que transmitir informações sobre a realidade. Ela comove, ela transmite uma emoção, ela cria ou perturba o estado de espírito de uma pessoa, né, dos outros. Saber usar a fala de maneira sensível envolve o quê? Uma inteligência social, uma inteligência emocional. A disputa entre o Hillel e o Shammai aqui, como é que eu vou elogiar a noiva, é semelhante à disputa do Maimônides e do Rashi. Para o Rashi, assim como para o Shammai,
A questão-chave sobre elogio é verdade o que eu estou falando? Sobre a pessoa, sobre a noiva? Ou é excessivo? Eu estou elogiando demais. Ficou fake, sabe? Ficou too much. Ficou demais. E aí eu não posso fazer esse tipo de elogio. Para o Rambam, o Maimônides, como para o Hillel, a questão é: qual é o contexto que eu estou fazendo o elogio? Eu estou fazendo esse elogio entre inimigos ou eu estou fazendo entre amigos? O elogio vai criar unidade, amizade, estima e carinho ou vai criar inveja e ressentimento? Tá? Pouco importa se é verdade ou se ele é exagerado. Importa o que o elogio vai causar. Deu para entender? Bom, espero que o vídeo não fique muito filosófico. Longo vai ficar, já avisei. Mas espero que o vídeo não fique muito filosófico. Mas eu quero ir um passo mais além. Porque esse debate entre o Rashi e o Maimônides sobre os elogios chega num debate ainda mais essencial sobre a natureza do mandamento mais importante da Torá, segundo os nossos sábios, que é aquele mandamento que aparece em Levítico 19:18. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A gente vai chegar, inclusive, nesse ponto. Então, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Urashi, nos seus comentários do Talmud Sanedrin 84a, interpreta o mandamento como significando assim: não faça ao seu próximo o que você não gostaria que ele fizesse para você. O Rambam, no entanto, no seu livro que eu já citei, Ilhot Deot, diz que o mandamento inclui a obrigação de você falar em seu louvor, falar elogiando o outro. Interessante, não? Vamos entender. Urashi, evidentemente, vê o louvor ao próximo como opcional para amar o outro. Para Urashi, basta que eu não interaja com o outro, eu já estou amando o outro. Se eu não falar nada com a outra pessoa, se eu nunca nem olhar para o outro, tá ótimo. Tá? Ou se eu falar de coisas banais com o outro, se eu der um oi, bom dia, como vai, tratar normalmente, eu já estou amando o outro. É algo bem passivo. Tá? Basta eu não fazer mal, não fazer o que eu não quero que ele me faça, eu estou amando o outro. Enquanto o Rambam, o Maimônides, diz que eu tenho que falar bem do outro para estar cumprindo o mandamento de amar. Eu tenho que elogiar o outro. Eu tenho que falar algo positivo sobre o outro. É um amor bem mais ativo, percebe? Eu tenho que atuar para amar ele. Olha como a diferença chega, inclusive, nesse mandamento. Bom, com tudo isso, agora, a gente pode responder uma pergunta que talvez eu devia ter feito lá no início da Mishnah da Ética dos Pais que eu trouxe, que fala dos discípulos do Rabban Yohanan Ben Zakkai. O livro Ética dos Pais, como obviamente fala o título, é um livro sobre ética, né? Não é um livro de história e nem é um livro de biografia. Então, quando o livro vem e conta para nós que o Rabban Yohanan tinha discípulos, né, não é para contar um fato histórico ou para contar uma informação biográfica, tá? Mas para nos passar um valor de vida, um ensinamento ético, para nos servir de guia sobre como viver a nossa vida. Tudo bem? Se é assim, a Mishnah está tentando nos ensinar, com esse texto, algo extremamente profundo. Todo rabino tinha discípulos. Isso não era grande coisa. O livro não precisava mencionar o fato que o Rabban Yohanan Ben Zakkai tinha discípulos. Na verdade, um dos mais antigos ensinamentos rabínicos, registrado no próprio Ética dos Pais, pede: crie muitos discípulos. Esse era um dos primeiros ensinamentos. Agora, se a gente parar para pensar, o mandamento chega a ser um pouco estranho, né? Crie muitos discípulos. Porque se eu não sou um professor, se eu não sou um mestre, como é que eu vou ter discípulos? Se eu trabalho como médico, como engenheiro, como advogado, como marceneiro, carpinteiro, como é que eu vou ter discípulos? Né? Nesse caso, como é que se cria muitos discípulos? Bom, é exatamente o que a Mishnah está nos ensinando. A resposta é: você cria discípulos agindo como Rabbi Yohanan Ben Zakkai, quando ele elogiou os seus alunos, mostrando para eles os pontos fortes deles. Os discípulos são criados na nossa vida por meio de elogios sinceros. Aí talvez fique confuso, né? Você vai falar, por quê? Qual é a relação? O que tem a ver eu fazer elogios sinceros com criar discípulos?
Porque quando você faz isso, quando você dá elogios sinceros, você inspira as pessoas a se tornarem o que elas poderiam se tornar. Você ensina as pessoas a alcançar a plena medida do seu potencial. E é isso que um verdadeiro professor ou mestre faz. E para fazer isso, você não precisa ser um professor. Você pode exercer qualquer cargo ou qualquer função na sua vida. Percebe? E se você fizer isso, você está sendo um mestre. Se você estiver usando elogios para fazer a pessoa chegar no máximo que ela pode, você está sendo um mestre. Qualquer rabino poderia ter sido citado pela Ética dos Pais como exemplo de um mestre que teve discípulos. Como eu falei, todos os rabinos tinham discípulos. Mas o Rabi Yohanan ben Zakkai foi citado porque 5 dos seus alunos se tornaram gigantes por conta própria. E a Mishnah está nos dizendo como é que ele fez isso. Como eu falei, é um livro de ética. Ele fez isso com elogios bem pontuais, elogios bem específicos. Tudo bem? Agora, para ir para os finalmente do vídeo, eu queria fazer então uma breve análise sobre elogios. Não vou me estender, mas uma breve análise, né? Claro que pela ótica da Kabbalah. Como é que esses elogios devem ser feitos? Como é que esses elogios não devem ser feitos? Né? E o que esses elogios podem promover? Bom, a gente viu que o Rabban Yohanan ben Zakkai mostrou para cada um desses alunos onde estava a sua força particular. Eu vou até destrinchar alguns desses elogios. Né? Qual era o ponto forte de cada um? E fez assim com que esses alunos realizassem o seu potencial. Com isso, o Rabbi Yohanan ben Zakkai, ele não teve só seguidores, né, só discípulos. Ele criou verdadeiros líderes. Tá? A primeira coisa importante a perceber é, veja, o Rabbi Yohanan ben Zakkai não estava bajulando os alunos. Não era uma lisonja, né, em bom português. Ele não estava puxando o saco. Ele estava apontando os talentos únicos dos alunos, o que ele realmente via como ponto forte. Então, vamos pegar alguns dos elogios que ele fez. Para o Eliezer ben Hircanus, ele falou, você é um poço rebocado que nunca perde uma gota. O que isso significa? O Eliezer ben Hircanus era dotado de uma memória soberba, né, como se fosse uma memória fotográfica. Era uma habilidade particularmente importante numa época em que manuscritos eram raros, né, livros, entre aspas, eram raros. E a lei oral ainda não estava escrita. Você tinha que lembrar o que o seu professor te ensinava de cabeça. Você não tinha costume de ficar anotando. Não existia caderno Tilibra, né? Para você ficar fazendo anotação. O Shimon ben Netanel, que era o outro discípulo dele, ele falou, é um homem que teme o pecado. Né? Isso por si só, você sabe, não é todo mundo que teme o pecado. Né? Então o que ele está falando? Talvez o Shimon não tinha o brilho intelectual dos outros alunos dele, mas a sua natureza respeitosa, né, de temer fazer alguma besteira, né, de temer fazer alguma burrada, lembrava, né, era um lembrete para todos ali, inclusive para os alunos, de que eles não eram só estudiosos intelectuais, estudando a Torá e a lei, mas que eles eram homens santos, envolvidos numa tarefa sagrada, né? Depois ele fala para o Elazar ben Arach, você é uma fonte sempre fluindo. Né? O que significa? Você tem uma mente criativa, constantemente dando origem para novas interpretações dos textos antigos. Isso para o judaísmo e para a Kabbalah é sempre muito importante. Né? O texto é milenar, mas você tem que lê-lo de maneiras novas, né? Sempre trazer novas interpretações. Bom, então o Rabban Yohanan, ele tinha uma visão Hillel Rambam dos elogios, como a gente viu. Né? Os elogios não eram usados para descrever a realidade. Né? Ele está preocupado que os elogios sejam para motivar, para incentivar. E isso é Lashon Hatov, como eu falei lá atrás. Isso é o bom uso da linguagem. Né? O mau discurso é aquele que nos diminui. Essa é a Lashon Hara. O bom discurso é aquele que nos ajuda a crescer. O discurso mau coloca as pessoas para baixo. O bom discurso levanta. O elogio focado e direcionado, né, informado aí pelo julgamento ponderado, de maneira clara, sabendo qual é o ponto forte individual de alguém e sustentado pela fé na pessoa, né, na potencialidade da pessoa, é o que torna os professores grandes. Lembrando que professor, nesse caso, é qualquer um. Né, e torna os discípulos ainda maior do que o professor, né, maior do que ele teria sido de outra forma. Isso é o que a gente está aprendendo com o Rabban Yohanan ben Zakkai. Então, existe algo chamado Lashon Hatov, embora a gente não fale muito disso.
né? De acordo com o Rambam, com Maimônides, inclusive, faz parte do mandamento de amar o seu próximo como a si mesmo. Chegar na pessoa e falar para ela, fazer um elogio do ponto forte dela. Né? De acordo com o Pirkei Avot, com a Ética dos Pais, é uma maneira de você criar muitos discípulos. Tá? É algo tão produtivo quanto o Lashon Hará é destrutivo. É algo tão criativo quanto o Lashon Hará é destrutivo. Ver o bem nas pessoas e falar isso para elas é uma maneira de ajudar essa pessoa a se tornar o que ela pode de maneira real. Né? É como se a gente se tornasse uma parteira para aquele crescimento pessoal. Agora, eu falei que eu queria dar algumas ideias também de como não elogiar a pessoa. E aqui vem algo interessante, porque essa Mishnah do Ética dos Pais continua. Né? E talvez vai explicar uma triste consequência na vida de dois desses alunos mais talentosos do Rabban Yohanan Ben Zakkai, que foi citado aqui na Mishnah. A Mishnah, como eu disse, continua, né? Segue logo em seguida e diz o seguinte: ele, o Rabban Yohanan Ben Zakkai, costumava dizer o seguinte: se todos os sábios de Israel estivessem numa balança, né, num prato da balança, e o Eliezer Ben Hircanos, que é um dos sábios mencionados, na outra, o Eliezer Ben Hircanos superaria todos os outros. Então, olha, continua o raciocínio, tá? Desses 5 alunos que foram citados, o Eliezer Ben Hircanos superava todos os sábios de Israel. No entanto, o Abba Saul, né, um outro sábio, disse em nome do Rabban Yohanan Ben Zakkai: se todos os sábios de Israel, incluindo Eliezer Ben Hircanos, estivessem numa escala de equilíbrio, numa balança de equilíbrio, e o Elazar Ben Arach, que era outro dos sábios do Rabban Yohanan, tivessem na outro prato, ele superaria todos os outros. Então, só para ficar claro, eu sei que são muitos nomes. Essa Mishnah está em Ética dos Pais 2.12, tá? O Rabban Yohanan falou que o Eliezer Ben Hircanos era maior do que todos os sábios de Israel. E veio o Abba Saul, que era um outro sábio, e falou: não, o Elazar Ben Arach é maior do que todos os sábios de Israel e o Eliezer Ben Hircanos. Tá? Guarda essa informação. E aí, tragicamente, como eu disse para vocês, o Rabino Eliezer Ben Hircanos acabou sendo excomungado. A gente lê essa história no Talmud. Pelos colegas, né? Claro, os rabinos que tinham que excomungar alguém. Ele acabou sendo excomungado pelos colegas porque teve ali uma briga, uma discussão da lei. Ele não aceitou a opinião da maioria sobre uma questão da lei judaica. A maioria, né, tinha um consenso sobre uma questão legal e o Eliezer Ben Hircanos falou que não. E o Rabino Elazar Ben Arach, né, que você viu também foi considerado aí um enorme, ele se separou dos seus colegas, ele foi morar meio isolado. Os rabinos foram morar numa cidade chamada Yavne, né, onde tinha uma academia rabínica, e ele foi para um lugar chamado Emaús, né, que era um lugar muito agradável para se viver, uma cidade bonitinha, com um clima agradável e tal, mas que era uma cidade carente de outros estudiosos da Torá. Né? Era uma cidade meio isolada. E aí o Talmud conta que eventualmente ele acabou esquecendo tudo que ele aprendeu e se tornou assim uma sombra do antigo eu dele. Você imagina, um homem com essa sabedoria esqueceu tudo que ele tinha aprendido. Tá? E aí teve um fim trágico. Né? Bom, por que o Ética dos Pais conta isso para nós? Porque a gente tem também aqui um ensinamento. Pode ser, né, que elogiando os seus alunos por suas habilidades inatas, em vez do seu esforço, o Rabban Yohanan Ben Zakkai, inadvertidamente, né, sem querer, né, não por mal, encorajou os seus 2 alunos mais talentosos dos 5 mencionados a desenvolver uma mentalidade fixa, né, sabe, aquela zona de conforto, a se acomodar. Em vez de, por exemplo, se envolver com os colegas, né, não ir morar sozinho, né, e permanecer aberto ao crescimento intelectual. Quando ele elogiou esses 2 alunos por algo que eles já tinham em si, um talento que eles já tinham, mas não algo que eles tinham adquirido por luta, por batalha, por esforço, aquela expressão portuguesa, eles deitaram em louros. O que isso significa? O elogio e a forma como a gente dá esse elogio para as pessoas também é um elemento fundamental para fazer a pessoa brilhar, para fazer a pessoa chegar num cargo, numa posição de liderança, como a gente falou aqui. Então, reconhecer o bem nas pessoas e dizer isso para elas, a gente falou, é importante. A gente ajuda a pessoa
a frutificar, né? O potencial da pessoa a frutificar. Mas também é importante que a gente elogie os esforços da pessoa e não os dons inatos dela. Né? A gente pode também elogiar os dons, tudo bem? Mas os dons da pessoa, às vezes, vão fazer com que essa pessoa se acomode. Deu para entender? Se eu falar, por exemplo, para uma pessoa que já nasceu, vou dar um exemplo bobo, mas só para entender, que já nasceu bonita e ficar só elogiando ela por ser bonita, percebe que não tem o mérito por ela ser bonita? Ela não fez nada para ser bonita, ela já nasceu daquele jeito. Se eu elogiar uma pessoa aqui, como no caso do Rabban Yohanan, por ela ter nascido inteligente, não é mérito dela. Isso foi dado a ela por Deus. Ela já nasceu inteligente. É diferente de eu falar para ela, parabéns pelos seus esforços de onde você chegou, por ela ter se dedicado aos estudos. É diferente dela ser inteligente. Entendeu? Então, tem inclusive um ensinamento do Hillel, no Ética dos Pais, que fala assim, aquele que não aumenta seu conhecimento perde. Então, eu posso fazer todos os tipos de elogio, mas eu tenho que saber que é diferente elogiar por algo que a pessoa já nasceu com aquilo, de algo que a pessoa adquiriu, algo que a pessoa conquistou. Os elogios por algo que a pessoa conquistou são mais importantes e fazem ainda mais bem no potencial de frutificação. Tá? É a última coisa que eu queria falar aqui no fim do vídeo. Por fim, então, para a gente encerrar mesmo, elogios sempre mudam vidas. Elogios fazem com que nós nos tornemos mestres, com que a gente crie discípulos, a gente faz com que as pessoas floresçam. O tipo certo de elogio certamente muda vidas. Esse é o poder do Lashon Atov, da boa língua. O mau discurso nos diminui. O bom discurso pode nos elevar a grandes alturas. Uma boa semana, Shavua Tov a todos e tudo de bom.